Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, assim seja. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, em nome da Trindade augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Que as potentes mãos do sábio arquiteto do universo nos envolva neste dia chamado hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, meio do mês de maio, mês das mães, mês das noivas e mês também do coronavírus. Misericórdia. Que Deus nos abençoe neste dia lindo de sexta-feira, já nos preparando para o domingo, porque domingo é dia de estudar a santa palavra de Deus. E atenção, povo da liberdade de todo Salvador, porque domingo nós teremos uma santa ceia especial para aquelas pessoas que no domingo passado não puderam estar conosco, porque foi dia das mães, muita chuva em Salvador. Salvador está experimentando chuvas como nunca houve em nossa região. E quero dizer a todos aqueles que não participaram domingo, que neste domingo pela manhã nós teremos uma santa ceia especial para quem não participou, porque você não pode ficar sem o sangue e o corpo do Senhor Jesus. Atenção, Bahia, santa ceia especial neste domingo, ali na nossa sede no bairro da Liberdade. Pessoas já estão aqui em sintonia conosco por esta rede de rádios AM, FM e comunitárias, e também pelo Facebook para todo o Brasil e para a Europa, Ásia, África e Oceania. Deus vos abençoe. A Hilda Ramos já está ligada conosco. Deus abençoe. Mandando ok, pode me mandar um ok, um foguinho, uma mãozinha, tá bem? Odete Edom também já estão ligados conosco. Quando vocês mandarem um ok, diga de onde vocês estão comunicando comigo, me assistindo, tá bem? Se é de Salvador ou uma cidade da Bahia ou alguma outra cidade do Brasil, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, porque é bom saber aonde nós estamos ganhando almas e edificando vidas para Jesus. O programa que você está ouvindo e assistindo agora também, não é, pela telinha, é o Bom Dia Espírito Santo. Há 41 anos que está no ar, na voz do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo, por consagração e vontade de Deus. Coloque aí em seu receptor um copo com água, uma peça de roupa. Jair Francisco aqui ligando para nós, de São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia. Deus abençoe, Jair, homem de Deus, obreiro nosso lá em São Gonçalo. Odete Edom, Vilas de Abrantes, Camaçari, Deus abençoe. São Gonçalo dos Campos já estão acordados, Camaçari já estão acordados. Aonde está o sul de Minas aqui para mim?
Deus abençoe Eloy Mendes, Paraguaçu, Alfenas, Campos Gerais, Campo do Meio, minha terra natal. Três Pontas, Cida Ramos já está dizendo ok, amém, Cida, Deus abençoe o Pernambuco, que já estão me ouvindo, Caruaru também, Belo Jardim, Gravatá, Bezerros, Recife, ainda não recebi nenhuma comunicação de Recife, Deus abençoe, Hilda Ramos, Jaguaripe, Bahia, Deus abençoe, Hilda. Olha, coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio. O meu já está aqui, ó. Para que Deus abençoe esta água, seja uma proteção e um remédio de Deus para a minha vida. Roberto Creu Mendes aqui mandando um alô para nós, a paz do Senhor. Deus abençoe. Rose Santos também, a paz do Senhor. Sou de Salvador, Diaconisa Naná, Simões Filho, Roberto Oliveira, Robson Oliveira, bom dia, tio. Ô, Robson, você acorda cedo, seu pai, seu avô acordavam cedo. O seu avô, meu pai, era padeiro, 4 da manhã, ele já estava de pé, Robson. E você tem esta bênção de levantar cedo. Robson é meu sobrinho lá em Três Pontas, Deus abençoe, ele, a sua esposa, a sua mãe Ana, minha cunhada, também os seus filhos, tem um que já vai agora terminar a faculdade de agronomia, cuidar das terras, do painho e da maninha, Deus abençoe, Robson, feliz em saber que você está ligado com o Bom Dia Espírito Santo. Jaciara Maria Oliveira Mari, também já ligada conosco, Jaciara Araújo, a paz do Senhor Jesus, missionário Daniel, sou Jaciara e estou na Suíça, olha a Europa ligada comigo, conosco, que bom, hein? Deus abençoe os suíços, eu tenho várias pessoas na Suíça, na Suécia também, tem um pastor aqui da Bahia que me acompanha, o Gênison, com muitas pessoas naquela região ali da Suíça, França, Alemanha, Estados Unidos, Toronto no Canadá, Argentina. Deus abençoe aqueles que na Europa agora não é de manhã, deve ser 10 horas da manhã ou 11 horas. Aqui no Brasil são 5:12, mas lá na Europa esta hora deve ser 10:12. Então, existe milhares de pessoas formando conosco a maior cadeia de rádios, cadeia de preces do rádio brasileiro. Este é um dos programas evangélicos mais antigo do Brasil, 41 anos apresentando ele, o Bom Dia Espírito Santo. Coloque um copo com água sobre o seu rádio, peças de roupa, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Mara Lima, glória a Deus por conseguir entrar no Bom Dia Espírito Santo. Amém, Mara, Deus te abençoe. Vocês podem me acessar pelo Facebook Daniel de Oliveira ou ICB Bahia, tá bem? O ICB Bahia é o apóstolo Doriel me dando um abraço dias antes dele partir para o Senhor, ou Daniel de Oliveira, a minha foto linda, com a bênção de Deus. Eliane Brito, Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições, dia de desenrolar o rolo. Marinês Linhares mandando coraçãozinho, alguém mandando foguinho, alguém mandando aqui o missionário Daniel com o fone de ouvido, um coraçãozinho lindo, Deus abençoe. Pessoas ontem ligaram e falaram aqui com a nossa secretária. Ontem eu recebi mais de 200 telefonemas de várias partes do Brasil, Alfenas, Eloy Mendes, Paraguaçu, Varginha, Campos Gerais, Campo do Meio, Ilicínia, Itajubá. Itajubá, eu não conheço Itajubá, mas é uma linda cidade do sul de Minas.
Poço Fundo, nosso pastor em Poço Fundo, Deus abençoe. Jaciara Araújo aqui mandando foguinho. Hoje começou quente, muita gente estão me encontrando pelo Facebook. Fique conosco, tá bem? Olha, Jacobina, Eliane Brito, Deus te abençoe, Eliane, Deus abençoe a terra do ouro, Jacobina, aqui na Bahia. A Eliane é uma mulher de Deus, ali que converteu na Boca do Rio, foi para Jacobina e ela evangeliza Jacobina. Deus abençoe, Eliane Brito, mulher de Deus, Canela de Fogo, Márcia Maia, Marinês Linhares. Marinês Linhares diz assim: bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe, Marinês. Muitos coraçãozinhos, muitos oks. Deus abençoe a grande audiência do Bom Dia Espírito Santo em Salvador, região metropolitana e em várias partes do Brasil. Minervina Rebouças, Minervina Rebouços Rosário. Saudades, bispo, peço oração por minha família, obreira, amém. Iraldo Ferreira Salles, a paz do Senhor. Tocantins, olha, Tocantins, ICB Tocantins, Deus abençoe Palmas. Temos uma igreja poderosa em Palmas. O nosso bispo aí, o nosso missionário, Deus abençoe Alan Santos. Márcia Maia, Sueli Silva, muita gente já levantou pela manhã para ouvir o Bom Dia Espírito Santo. Milena Barbosa ontem ligou para nós, Nívia Maria, Zacarias Santos, Antônio Nogueira, olha, Marinês Linhares, também de tão longe, Caruaru, Deus abençoe Bezerros, Caruaru, Belo Jardim, Gravatá, Deus abençoe meu querido Gravatá, igreja que o pastor José Geraldo abriu há muitos anos atrás, eu já preguei lá. Márcia Maria, sou médica, peço oração por estar trabalhando, tá bem, filha? Se unge com óleo antes de sair para o seu plantão, tá bem? Se proteja, Márcia, você é da área da saúde, é uma médica, que Jesus te guarde, te livre de todo mal, filha. Antônio Nogueira ligou para nós ontem, Antônio Silva, Paulo Barbosa, Cauã Menezes, Cecília Figueiredo, Celestrina Moreira, Creonice Portugal, Dilceia Pinto, Dionísio e família, Elisângela Bezerra, Elisângela da Silva, Evandro Figueiredo, Gilmar de Amorim, Isabel Sabarreto, Isabel Souza Santos, Isabelle Sá, Isaías Souza, muita gente aí mandando ok. Deus abençoe, pastor Carlos Silva, sou da ICB Caruaru, missionário. Pastor Carlos Silva, Deus abençoe meu querido Caruaru. Eu amo Caruaru, há tempo que eu não vou a Caruaru. Alan Santos, Iraldo Ferreira manda para mim ali até um Homem-Aranha, interessante, Homem-Aranha, misericórdia. Roberto Creu Mendes, Neide Pimentel, minha esposa assistindo, missionário Lígia Magalhães, mais pessoas aqui ligaram ontem, Jacide Amorim, Lília Nascimento, Luciene Honório, Maiara Freire, Maria da Conceição, Maria da Glória, Maria das Graças, Maria Luzia, Maria Mendes, Marina Ribeiro, Marivalda de Jesus e Marivaldo Moreira. Pode me enviar uma mensagem. Eliane Brito mandando para mim ali uma bonequinha. Amém. Pode me enviar uma mensagem para o 9918622232. Repito, 9918622232. O código aqui de Salvador é o 071, tá bem? 071 9918622232, tá bem? Deus seja louvado. Estamos desde 3h15 da manhã de pé, porque a rádio
Cruzeiro, onde nós produzimos os programas, fica no bairro da Barra, Beira-Mar. A gente atravessa a cidade, nós atravessamos a cidade para estar aqui nos estúdios há 41 anos. Lívia Barbosa, Deus abençoe. Mara Lima, Deus abençoe. Deus abençoe. Iraldo Ferreira, Deus abençoe. Olha, que Deus te abençoe. Coloque o Bom Dia Espírito Santo em sua rede, em seu grupo, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Jucimeire Santos, Simões Filho, Mônica Santos. Mônica acorda de madrugada, Mônica é da área da saúde. Deus te abençoe, Mônica. E é a nossa jornalista pela fé. Jornalista pela fé. Marinês Linhares aqui dizendo: bom dia, Espírito Santo. Tenho realizado o culto em meu lar. Tem sido um culto em meu lar. Amém. Tão longe, não é? Caruaru. Deus abençoe, Mônica. Essa Iraldo Ferreira, muita gente, Eliane Brito, amém, amém. 99186232. Pode me mandar uma mensagem. E se você quer ganhar almas através da minha voz, através do meu ministério, você pode me enviar o pedido da conta e eu te mandarei para você enviar uma oferta, um dízimo, um voto, para ajudar a manter este programa no ar. E as portas da igreja aberta, há 41 anos que nós estamos aqui, abrindo igrejas, amarrando o valente, quebrando maldições e ganhando a Bahia para Jesus. A Bahia hoje não é conhecida mais como terra da magia. Hoje é terra abençoada por Deus, porque chegamos para fazer a diferença. E o povo tem compreendido como é importante a oração, o jejum. O jejum entre nós é no domingo, na quarta-feira e na sexta-feira. A igreja está em consagração. E este pedido de oração que chega aqui pelo rádio e pelo celular, eu subo ao altar como hoje, levando os pedidos para apresentar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muita gente na UTI, na CTI, muita gente nas enfermarias, nos quartos, pessoas ligam para nós pedindo cobertura espiritual. Eu não estou sozinho. Eu tenho comigo mais de 8.000 pessoas, orando e jejuando. Uns jejuam até 10 horas, outros até meio-dia, outros o dia todo. Há 41 anos. Então, é uma força sobrenatural. Talvez você possa me dizer: missionário, eu não posso jejuar porque estou com problemas de saúde, missionário. Mas a igreja jejua por você. É só você mandar o seu sobrenome, seu pedido, de qualquer parte do Brasil. Tá bem? Subiremos ao altar levando o seu pedido, em nome de Jesus. Creia. Sabe o que a Bíblia diz? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou o que é a oração de 8.000 pessoas por você? A gente move a mão de Deus em seu favor. Não importa se você está em São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Não importa se você está em São Luís, em Belém, em Recife. Não importa. A força da fé te alcançará, porque a palavra de Deus é fiel. A oração de um pode muito em seus efeitos.
E a oração de 8.000? A gente faz um rombo na atmosfera espiritual. Tá bem? Senhor Jesus, nos guarde debaixo das suas mãos nesta manhã. Mara Lima está pedindo. Amém, filha. Iraldo Ferreira, ok. Olha, antes de você sair de casa para o trabalho, se unge com santo óleo. Tá bem? Saia de casa, antes de sair, faça a Deus uma oração de proteção. Peça a Deus para te guardar. Leia o Salmo 91, ou 121, ou 23. Leia a Bíblia. Você que vai viajar hoje, você que vai fazer exames, vai ao médico, você que está a caminho da maternidade, você que vai para uma audiência, peça a Deus a proteção divina. Porque você não sabe o que vai encontrar naquele escritório do advogado, naquela audiência. Você não sabe o que vai encontrar naquele consultório. Às vezes o médico está possuído por uma força negativa, o advogado, o juiz. Então, saia de casa protegido, guardado por Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Há poucos meses atrás, nós tínhamos uma jovem senhora na igreja. Ela foi fazer uma simples cirurgia, mas o médico estava possuído por espírito maligno e perfurou o útero dela e ela veio a falecer. Então, você quando sair para ir ao médico, ao advogado, eu já fui em audiência que o juiz estava endemoniado. Antes de sair de casa, faça a Deus uma oração de proteção, para que você vá e volte debaixo da cobertura espiritual. Porque nem só de pão viverá o homem vive também do lado espiritual. O homem é trino, ele precisa da cobertura espiritual, porque às vezes você sai de casa todo arrumado, toda arrumada, e vai para aquela consulta, e vai para aquela audiência, e vai para aquela viagem, e às vezes o mal está lhe esperando naquela encruzilhada, às vezes o mal está esperando você naquela nuvem. Quantas pessoas que morrem em acidente de avião. Então aprenda se ungir, orar antes de sair de casa. Ainda mais neste tempo de epidemia, de bala perdida, de assaltos. Que você seja invisível diante dos olhos da maldade. Mas para isso tem que ungir, tem que orar e sair na paz do Senhor e voltar na paz do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Misericórdia. Estamos atravessando um tempo de nuvens escuras. Que você olha e não vê o outro lado. Parece que a miopia, o glaucoma espiritual, a catarata espiritual, tem cegado a visão do amanhã. Mas se você ora, unge e sai na paz para o trabalho, para os negócios, Deus te guardará. Quantos que saem para viajar e voltam em um caixão? Uma bala perdida, uma tragédia. Misericórdia. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Tá bem? Lembrando a todo o povo bonito da Pero Vaz, do Curuzu, da Santa Mônica, do IAPI, do Barbalho, Lapinha, Soledade, Cidade Nova, Cidade Baixa, povo bonito
de Brotas, que neste domingo agora, domingo dia 17, atenção, nós vamos ter uma Santa Ceia também especial, porque domingo, no Dia das Mães, foi muita água em Salvador. O Espírito Santo falou comigo, usando um pastor amigo, para celebrar uma Santa Ceia também especial, para quem não participou, neste domingo, ali na sede na Liberdade. Se você não participou da Santa Ceia, venha neste domingo, tá bem? Não esqueça de estar em comunhão com Deus. Não despreze a Santa Ceia, porque quem não participa aqui, não participará lá também no céu. O pão que representa o corpo e o suco da uva, o sangue da nova e eterna aliança. Mesmo você de outra denominação, que há tempo não participa da Santa Ceia, vem estar conosco neste domingo pela manhã, além do estudo da palavra de Deus, tá bem? Deus abençoe Maria Souza aí da ICB Areia Branca. Deus abençoe vocês aí da Ceasa. Areia Branca fica bem pertinho ali da Ceasa. Deus abençoe. Então venha para a Santa Ceia neste domingo, tá bem? Já colocou o copo com água aí ao lado do rádio? Faça um voto de estar conosco hoje. Cris Santos ligando aqui para nós. Alan Santos, diga de onde vocês estão me assistindo, tá bem? É bom para nós sabermos aonde estamos indo. Pelo Face e, enfim, pregando o Evangelho. Hoje é sexta-feira. O sinônimo de sexta-feira para nós, hoje é dia 15, meio do mês. O sinônimo de sexta-feira para nós é quebra de maldições. Bom dia, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todas as coisas, concordo. O nome de Jesus é poderoso, faz até a corça parir. O nome de Jesus é poderoso. Então hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Eu fui o primeiro pastor ou missionário na Bahia pregar sobre quebra de maldições, para o povo ser liberto e abençoado. Alan está dizendo aqui, é da sede, Deus abençoe. Maria Oliveira Mari, Curuzu, Deus abençoe. Então, o jejum e a oração. Jesus libertou um menino epilético. Segundo os neurologistas, a epilepsia é uma doença hereditária, maligna. Seja maldição herdada, mandada ou adquirida, a única receita é oração e jejum. Aí os altares hoje só falam em coreografia, confraternização, passeios, piqueniques, festas, e esquece da base da libertação. Aí o adultério repete, a ganância e a avareza está nos altares, e vigie, viu? Vocês sabem que o nosso assunto aqui não é dinheiro. A igreja precisa ser mantida, sim. Mas o nosso assunto aqui é Jesus. Não é dinheiro e nem futebol. Às vezes eu peço para você me mandar uma mensagem pedindo o número da conta, que é para ajudar a manter o programa. Mas o nosso assunto aqui é salvação de almas. Aqui não tem ganância nem avareza, aqui não tem desequilíbrio psicológico, aqui tem a palavra do Senhor. Então, hoje é dia do jejum da quebra de maldições. Há 41 anos que eu prego quebra de maldições nesta cidade, e o povo aprendeu a usar o santo óleo, porque é uma arma. O santo óleo
é uma das 7 simbologias do Espírito Santo, o azeite de oliveira. E às vezes você olha para trás e sente a maldição da traição em sua família, a maldição da cocaína, das drogas, a maldição da morte prematura, misericórdia. A maldição de acidentes, de tragédias. Uma senhora me dizia: ore pelos meus filhos, missionário, porque 3 deles já morreram em acidente. Eu só tenho mais 2 filhos agora. A outra me disse: ore por mim, porque somos 4 mulheres na família. Todas casaram, mas nenhuma vive com o marido. E assim foi a minha mãe. Maldição de dívida. Maldição na família de depressão, de câncer. A outra me dizia: todos da minha família morrem cegos. Glaucoma. O que é isso? É maldição herdada. E a maldição adquirida, às vezes a pessoa não vigiou, se meteu com quem não devia e arrumou uma maldição para a vida, para sempre, porque não vigiou. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não tem corpo, ele entra nos corpos. Ele não tem corpo, ele incorpora nas pessoas. E sabe qual é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. A Bíblia fala isso. Maldição adquirida. Jesus falou que quando um demônio sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E se ele não acha, ele volta e traz consigo mais 7 espíritos piores. Mas, missionário, a Bíblia não diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Complete o versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a pessoa torna cristão, ele é liberto, sim. Mas se ele não vigiar, misericórdia, aquele capeta antigo volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele. E a Bíblia diz que o último estado daquela pessoa, daquela criatura, torna pior 7 vezes. Então a pessoa que é de Jesus tem que alinhar a vida e permanecer com Jesus. Porque o capeta está por aí e ele existe. Quando nós nascemos, nós temos um anjo, que é chamado anjo da guarda. E ele parece comigo, o meu anjo. O seu também. A Bíblia fala que ele parece conosco. Aí quando a pessoa vai completando a idade de 12, 13, 14, 15, 16 anos, se ele for de Deus, o anjo bom permanece. Mas se ele começar a fazer coisas erradas, desobedecer primeiramente mãe, pai, aí aquele anjo bom afasta. E quando o anjo bom afasta, porque todos nós temos um anjo que nos acompanha. E quando o anjo bom afasta, aí o anjo do mal aproxima para matar, roubar e destruir. Todos nós temos um anjo. É o anjo da guarda, que parece conosco e sabe os nossos costumes e defeitos. Mas se eu estiver com Jesus, porque os anjos foram criados para o bem daqueles que hão de amar a Deus, de servir a Deus. Os anjos são nossos auxiliares e obreiros.
Porque o anjo não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não! Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus é o Daniel de Oliveira. É você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O anjo não. É só você ler lá em Hebreus, capítulo 2, os anjos são espíritos ministradores, criados para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Anjo não é para ser louvado. Os anjos louvam e nos defendem. Foram criados por Deus para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Mas falando de nós, quando a gente nasce, tem um anjo da guarda que nos guarda e nos protege. Aleluia! E o meu parece comigo. E quando você vai alcançando maioridade, começa a fazer um bocado de coisa errada, é palavrão, é mentira, é pornografia, é orgia, é carnaval, é idolatria, aquele anjo de Deus afasta. Porque ele é anjo, ele é de Deus, ele foi criado para guardar a criatura. Aí ele afasta. Aí o diabo se aproxima para matar, roubar e destruir. Vou te dizer uma coisa. Ninguém está sozinho no mundo espiritual. Repito, vou te dizer uma coisa. Ninguém está sozinho no mundo espiritual. Ou ele tem o anjo de Deus que o guarda, ou ele tem o diabo que o faz matar, roubar e destruir. Então a Bíblia fala que quando a pessoa aceita Jesus, ele é liberto. Mas se ele não alinhar a sua vida com Deus, se ele não alinhar, aquele velho demônio volta para a sua casa antiga. E o último estado daquela pessoa torna pior 7 vezes ou 8, que o antigo voltou e trouxe mais 7, então é 8 capetas. Será que você entende o que eu falo? Interessante que uma menina chamada Rode, quando orava na casa da irmã Maria, lá em Israel, aquela menina viu Pedro, porque Pedro foi solto da prisão, e ela falou para a irmã Maria: Pedro está aí. Dona Maria falou: não, deve ser o anjo dele, porque parecia com ele. O meu anjo parece comigo. O seu anjo parece com você? A pessoa má, o diabo também parece com ela? Ou ela parece com o diabo? É fácil de compreender esta doutrina da angelologia. Todos nós temos o anjo da guarda. Ele só afasta quando a pessoa faz coisas erradas. Aí, se ele é de Jesus, aceita Jesus, é batizado, lê a Bíblia, ora, jejua, tem aliança com Deus. Aí o anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que temem a Deus. Deixa eu explicar. O anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que temem a Deus. Enquanto tiver temor a Deus, o anjo de Deus está ao lado, protegendo. A hora que perde o temor a Deus, o capeta aproxima. Jesus mesmo falou: vós tendes por pai o diabo. Misericórdia. Então seja uma pessoa de caráter. Leia a Bíblia, ore, entrega sua vida a Deus. Maldição herdada é terrível. Maldição adquirida é pior. E a maldição mandada
através de uma macumba, de um batuque, de uma pemba, de uma feitiçaria, é mais leve de ser desfeita. Marinês Linhares diz assim: o meu anjo parece comigo. Parece mesmo, filha. Ele é lindo como você, porque você parece com Jesus. Wilson Silva: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, sempre. Então hoje é dia de quebra de maldições. Ainda que o culto é menor, rápido, obedecendo às leis municipais, mas nós teremos 6 cultos, 3 na Catedral da Bênção, no coração da Bahia de Salvador, próximo ali ao Pelourinho, Largo das 7 Portas, e na Lima e Silva, 116, e em mais de 250 congregações espalhadas pela Bahia. Nós não estamos na Bahia brincando, estamos fazendo a obra de Deus, desfazendo as obras do diabo, na oração, no jejum e na prece poderosa. Então, hoje é um dia abençoado. Quem sabe você quer deixar o vício, mas não tem força. Quer deixar o adultério, mas não tem força. E faz a sua mulher, o seu marido, sofrer de vergonha. Quem sabe você quer sair do erro, mas não tem forças. Porque às vezes é uma maldição. Você já viu aquela pessoa que está na igreja, desvia, volta, torna a desviar, volta, torna a desviar? Porque às vezes não passou por uma libertação. Todos nós precisamos de libertação. Ontem, hoje e amanhã. Por que, missionário? Porque o homem veio do pó da terra, material fraco. Salmo 103. Pó da terra. Então o homem é fraco. Ele precisa de libertação. Ele precisa do óleo na cabeça. Ele precisa do jejum para vencer. Porque a batalha é ontem, hoje e amanhã. Quanto tempo faz que o seu pastor, hein, não põe a mão na sua cabeça e ora por você? Só ora lá do altar. Hoje os altares estão cheios de psicologia. Todo mundo quer ser psicólogo. Mas o que liberta o homem não é psicologia. Psicologia apenas ajuda em algumas áreas. O que liberta o homem é o poder do Espírito na vida daquele pastor, daquele presbítero ou daquela pastora. Os altares estão cheios de psicologia e muita coisa de teologia do passado. E aí o adultério está nos altares, a ganância, a avareza. Tem gente que tem programas de televisão ou de rádio que só fala em dinheiro. Sai dela, povo meu. É tempo de antenarmos e saber separar o joio do trigo, o peixe de escama do peixe de pele. Hoje não tem mais pregação revelada nos altares. É muita psicologia. É muita gente falando da própria vida dele mesmo, exaltando a si mesmo. Por isso os altares estão quebrados. Está faltando João Batista. Está sobrando misericórdia. Jezabel. Alinha sua vida com Deus. Jesus está voltando. Tá bem? Talvez você esteja dizendo, missionário Daniel, a minha vida é cheia de maldições. Procure um pastor que crê, um homem de Deus, põe a mão na sua cabeça e ore por você.
ICB Posto da Mata, Deus abençoe filha, aí no extremo sul da Bahia, pastora abençoada. Albert Lessa, Jaciara Araújo, amém. Pode continuar me mandando foguinho, mandando ok. Olha, abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 38. Abriu? Aqui fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Isaías 38. Lembrando que hoje pela manhã, à tarde e à noite, estaremos ali na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Tá bem? Quebra de maldições. Atenção, povo da liberdade. Domingo teremos uma santa ceia especial para quem não participou no domingo passado. Ana Brito aqui mandando um ok para mim. ICB Posto da Mata, Deus abençoe vocês aí no Posto da Mata. Deus abençoe, ligado ao nosso campo lindo de Nanuque. Eliane Brito aqui falando aleluia. Mas o capítulo 38 de Isaías nos fala de um homem que tinha crédito com Deus. O que é ter crédito com Deus? É você sempre mandar para lá oração, fidelidade, santidade, amor, temor, respeito. Crédito com Deus. Naqueles dias, nos dias do rei Ezequias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, estado de coma, aliás, estado terminal, mas consciente, desculpe-me. E veio a ele Isaías, filho de Amós. Isaías era o profeta. Isaías era quem trazia o recado de Deus. Isaías era o vidente da nação. Filho de Amós, aqui cita até o pai de Isaías também, que tinha aliança com Deus, o profeta. E lhe disse, olha o que Deus falou para Ezequias através do ministério de Isaías. Assim diz o Senhor, Deus falando. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra final. Põe em ordem a tua casa. Organiza a tua vida, organiza o palácio, organiza a família, porque você vai morrer. Deus mandou recado para o rei Ezequias através do ministério do profeta Isaías. Mas Ezequias era crente. Ezequias era de Deus. Ezequias era do óleo, do jejum, da oração, da santa ceia, da oferta, do dízimo. Ezequias era rei, mas era um rei convertido a Deus, crente até debaixo d'água. Eita maravilha! Ele era da casa da bênção da Bahia. E canta lebale xiriandecais. E a Bíblia diz que quando Ezequias recebeu o recado, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isaías capítulo 38 diz que Ezequias, ao receber o recado, Gildete Rodrigues me ouvindo em Tancredo Neves, Deus abençoe ICB, e ele orou ao Senhor. Por que ele virou o rosto para a parede? Porque ele estava tão esquelético, magérrimo, que sobrou para ele só a parede. E às vezes sobra para nós pouca coisa. Para Ezequias sobrou a parede. Para Moisés, na hora da perseguição, sobrou um pedaço de pau na mão. Para Jó, só sobrou um caco de telha. Para Jesus na cruz, sobrou
a presença da glória do arrebatamento. Sempre sobra alguma coisa. Para aquela viúva, sobrou apenas um pouquinho de azeite. Deus sempre deixa alguma coisa, né? Para a gente se antenar. E ele virou o rosto para a parede e orou. E disse, olha o que Ezequias falou para Deus. Ah, Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele chorou com a cara na parede. Ele falou para Deus, lembra? Ele mandou Deus lembrar que eu andei na tua presença. E ele podia falar aquilo daquela maneira, porque ele tinha crédito com Deus. A gente vê na Bíblia aqui este homem que tem crédito com Deus. E a gente vê Belsazar, lá no livro do profeta Daniel, um homem que foi pesado na balança, Daniel capítulo 5, e achado em falta. Como está a sua vida com Deus? Você tem crédito com Deus ou está no vermelho? Vigie, viu? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. Mas Ezequias tinha crédito. Ele pôs a cara na parede, o rosto. Ele chorou muitíssimo. Ele gemeu. Ele pranteou. Ele pediu misericórdia. Aí Deus ouviu. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Isaías capítulo 38, que estamos meditando. A palavra voltou a Isaías, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, Ericantelebás, o mesmo Deus que estava com Davi, ouvi a tua oração, aleluia, e vi as tuas lágrimas. Ele ouviu e ele viu. Deus ouve, Deus vê. Deus ouve, Deus vê. Deus ouve, Deus vê. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu vou te dar mais 15 anos. Eu falei que você ia morrer, mas agora você orou, chorou, a sua ficha é limpa. Deus mandou pegar a ficha. Todos nós temos ficha. Na polícia civil, né? Só que a minha é limpa. E diante de Deus, ele mandou pegar a ficha. E Deus falou, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Citou até o pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E te livrarei da mão do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Aí Deus deu um sinal no versículo 7, no versículo 8. Aí no versículo 9, Ezequias canta um cântico de louvor a Deus. Agora o homem doente já estava cantando. Aleluia! E quando chega nos versículos seguintes, a gente vê Deus mandando e dando a receita de um remédio. Missionário, Deus passa remédio? Passa. Está na Bíblia. E eu creio. Remédio? Sim. Qual foi o remédio? Ele tinha um câncer. Uma ferida exposta na altura do estômago. E a Bíblia diz, Deus falou através do ministério de Isaías para Ezequias, tome uma pasta de figos, figos pilado, machucado, figos, faça uma pasta, coma em prasto e ponha sobre a ferida e sarará. Deus mandou a palavra e mandou a receita, rapaz.
Por isso que eu falo para você usar o santo óleo. É a palavra e a receita. Ou a água ungida, ó. Pastor Francisco já foi buscar mais água para mim. Eu tomo 5 copos com água aqui durante 2 horas. Então, se você não acha que Deus não passa receita, passa. Por isso que quando você for ao médico, vá na direção de Deus para Deus usar aquele médico e passar uma fórmula que combate a enfermidade. Tem a cura divina, mas tem também a cura pela ciência. Você entende o que eu falo? E aqui, ó, Deus passou a receita da pasta de figos para colocar em cima da ferida, mas Deus não podia curar com o poder da palavra? Podia. Mas Deus passou aqui a receita. E foi feito a pasta de figo em forma de emprasto, e ele foi curado, e viveu mais 15 anos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Às vezes as pessoas blasfemam contra o óleo. É Deus, Jeová passando pasta de figo para o homem ser curado, rapaz. Ó, a receita aí. Diz que a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Por isso que eu falo, coloca aí a caixa com medicamentos ao lado do rádio. Põe um copo com água. Não deixa que ninguém roube a sua fé. Se este vírus te entrar dentro de você, é ele que vai morrer. Não é você não. Deus te guarda. A nossa fé tem que ser sobrenatural. Eu só vou no tempo determinado por Deus. A morte prematura não tem autoridade em minha vida. Tem que ter crédito com Deus. E olha a Bíblia falando aqui, ó, que Deus passou a receita de um remédio natural. Pasta de figos sobre a ferida. Aonde está escrito isso, missionário? Isaías capítulo 38. Lá no versículo 21 e 22, fala do medicamento passado pelo doutor Jeová. Aleluia! Eita, doutor Jeová! Eita, doutor Jesus! Eita, doutor Espírito Santo! Venha sobre mim! Venha sobre nós! E nos revela o oculto e o escondido. Por isso que o meu assunto aqui há 41 anos é um só: Deus, Jesus, o Espírito Santo. Carlos Pereira de Amorim Neto, comunicando aqui comigo, Poço da Mata novamente. Alberto Lassa, Deus abençoe. Zene Marques, Deus abençoe. Peço oração pela minha filha Josiane, aqui está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Parabéns. Coloque agora um copo com água sobre o seu rádio. Tá bem? Volta para Deus o seu coração. Abra o seu entendimento. Coloca este programa em todos os seus grupos, para que as pessoas ouçam a mensagem do crédito com Deus. Vamos ganhar almas para Jesus através do Bom Dia Espírito Santo. Vamos. Faça aí a distribuição pelos seus grupos, para que eles possam acessar e receber a bênção de Deus. Porque o nosso assunto aqui não é dinheiro. Busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas Deus acrescenta. O nosso assunto aqui não é ganância nem avareza. É Jesus. Tenha um compromisso.
E eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Cuida da sua salvação. Tá bem? Aparta de quem vive te prejudicando, para que a maldição adquirida não venha reinar em sua mente. Vamos aproveitar os minutinhos que ainda temos da primeira parte. E hoje eu só estarei apresentando 1 hora, pouco mais de 1 hora. Depois estaremos diretamente pelo aplicativo Rádiosnet, falando através dessas emissoras de rádio. Vocês podem nos acessar pelo ICB Bahia ou Daniel de Oliveira. Pelo Face. Coloque aí nos seus grupos e aplicativos. E vamos encher a terra com a glória e a santa palavra de Deus. Lembrando que hoje, dia de quebra de maldições. Domingo, uma santa ceia especial para quem não veio no dia das mães. Jaciara Araújo ali dizendo amém. Amém, Jaci. Hilda Ramos, Deus te abençoe. Vamos aproveitar os minutinhos e vamos falar com o Pai das Luzes. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Aonde estiver chegando a minha voz, por esta cadeia de rádios, pelo Facebook, pelos grupos e aplicativos, chegue a bênção do Senhor. Pelo ICB Bahia, pelo ICB Brasília, Daniel de Oliveira, o Catedral da Bênção Bahia, chegue a bênção do Senhor. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, chave de carro, de moto, de lojas, medicamentos que estão sobre o rádio, que a unção de Jeová Jiré, Jeová Tsidequeno, Jeová Samá, os nomes redentores, envolva estes medicamentos para que haja um efeito excelente. Eu oro em nome de Jesus por aqueles que me ouvem no hospital com seu pequeno radinho ou seu celular, aqueles que me ouvem no presídio, no manicômio, no sanatório, em casa, no quarto, deitado em sua cama, no carro, no ônibus, no metrô, no buzu, dentro de um barco de pescaria, em uma plataforma de petróleo, em alto mar, como ali em Campos, muita gente me ouvindo em plataformas de petróleo, e agora me assistindo pelo Face, pessoas que me ouvem em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, lá na Paraíba, lá em Patos, lá em Campina Grande da Paraíba, Campinas em São Paulo, em Alfenas, em Campos Gerais, em Eloy Mendes, em Paraguaçu, de Minas, lá em Terra Roxa, no Paraná, lá em Londrina, lá em Curitiba, lá na bela Argentina, no Paraguai, no Uruguai, lá em Toronto, no Canadá, lá na França, na Alemanha, na Itália, na Suíça, na Suécia. Aonde estiver chegando as ondas desta emissora, pelo rádio ou pelo Face, chega a bênção da cura. Eu repreendo toda a virose, todos os vírus, todo espírito da ganância, do adultério, da separação, da obesidade, da gula. Sejam estas pessoas saradas, curadas e equilibradas.
Esta pessoa que está em estado terminal por causa do coronavírus, por causa do câncer. Que a minha fé os alcance e sejam curados em nome de Jesus, o Filho de Deus. Esta pessoa que não dormiu bem à noite por causa da depressão, da ansiedade, do medo, do pavor, que tenha um fim de semana abençoado por Deus. Esta pessoa que vai viajar, que vai fazer exames, que o anjo do Senhor o acompanhe. Esta pessoa que está em estado terminal, mas alguém da família está orando comigo, que ela tenha mais 15 anos de vida. Em nome de Jesus é palavra profética. Eu oro pelas crianças que estão em casa, pelos estudantes, professores e professoras. Oro pela polícia civil, militar, exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros, vigilantes, seguranças, guarda municipal, polícia federal, para que continue passando a vassoura de fogo e limpando as nossas instituições. Oro por esta pessoa que não consegue concluir o seu curso na faculdade, porque há uma maldição na família de ninguém se formar. Eu oro por esta pessoa drogada, viciada, que precisa da libertação. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes da catedral, da sede, que me ajudam a estar aqui ganhando almas. Eu repreendo a maldição do vírus, da virose, a maldição que veio do Egito, da Babilônia, da mitologia, a maldição que veio do rio Nilo, as maldições que vieram dos cabarés, dos batuques, das aguadas, dos desertos. Porque diante da mulher que tem o sol debaixo dos pés, o dragão tem que parar. Nós repreendemos todo o mal. Eu oro por este soldado ferido no campo espiritual, este pastor, esta pastora, este representante de Deus na terra, que está ferido, abalado, abatido. Eu passo para ele a força do Espírito de Deus. Porque o Espírito que estava em Elias estava sobre João Batista. O Espírito da fé, do temor, do trabalho constante. Eu oro por esta pessoa doente do corpo, da alma, da mente. Eu consagro as águas que estão no rádio. Eu oro em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Por aqueles que me ouvem pelo Facebook. Por aqueles que me ouvem por esta cadeia de rádios. Que a mão de Deus os alcance. Que esta sombra que não a deixa ter a visão do amanhã saia dos olhos espirituais. Eu repreendo todo o mal, porque Jesus passou para a igreja a cópia da chave de Davi, dando-nos autoridade, através do seu nome, de vencer o mal. Eu repreendo a hemorragia, a febre. Eu repreendo a úlcera, o câncer, o AVC, a virose. Estas pessoas que formam esta corrente comigo, recebam a bênção do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo que assim seja. Vamos ouvir este hino? Para sempre. Amém.